Capítulo 19. Naquela ocasião, portanto, Pilatos tomou Jesus e o açoitou. E os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, e vestiram-no com uma roupa exterior de púrpura. E começaram a chegar-se a ele e a dizer: Bom dia, ó rei dos judeus! Davam-lhe também bofetadas. E Pilatos saiu novamente e disse-lhes: Eis que vou-lo trago para fora, a fim de que saibais que eu não acho falta nele. Concordemente, Jesus veio para fora, levando a coroa de espinhos e a roupa exterior de púrpura. E ele lhes disse: Eis o homem! No entanto, quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram, dizendo: Para a estaca com ele! Para a estaca com ele! Pilatos disse-lhes: Tomai-o vós mesmos e pendurai-o numa estaca, pois eu não acho nenhuma falta nele. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e é segundo a lei que ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ouvindo Pilatos, portanto, esta palavra, ficou mais temeroso ainda. Entrou novamente no palácio do governador e disse a Jesus: Donde és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse-lhe por isso: Não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te livrar e que tenho autoridade para te pendurar numa estaca? Jesus respondeu-lhe: Não terias absolutamente nenhuma autoridade contra mim se não te tivesse sido concedida de cima. É por isso que o homem que me entregou a ti tem maior pecado. Por esta razão, Pilatos procurava um modo de livrá-lo. Mas os judeus gritavam, dizendo: Se livrares este homem, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei fala contra César. Portanto, Pilatos, depois de ouvir estas palavras, trouxe Jesus para fora e se assentou numa cadeira de juiz, num lugar chamado o Pavimento de Pedra, mas em hebraico, Gabatá. Ora, era a preparação da Páscoa. Era cerca da 6ª hora. E ele disse aos judeus: Eis o vosso rei! No entanto, eles gritavam: Fora com ele! Fora com ele! Para a estaca com ele! Pilatos disse-lhes: Hei de pendurar na estaca o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Nesta ocasião, portanto, entregou-o a eles, para ser pendurado numa estaca. Então tomaram conta de Jesus. E levando ele mesmo a estaca de tortura, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. E ali o penduraram numa estaca, e junto com ele mais 2 homens, um deste lado e um daquele, mas Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o pôs na estaca de tortura. Estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Portanto, muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava pendurado numa estaca era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim, em grego. No entanto, os principais sacerdotes dos judeus começaram a dizer a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Então, quando os soldados tinham pendurado Jesus numa estaca, tomaram as suas roupas exteriores e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte e a roupa interior. Mas a roupa interior era sem costura, sendo tecida desde a parte de cima por todo o seu comprimento. Portanto, disseram um ao outro: Não a rasguemos, mas decidamos por sortes de quem será. Isto foi para que se cumprisse a Escritura: Repartiram entre si a minha roupagem exterior e lançaram sorte sobre a minha vestimenta. E assim os soldados fizeram realmente estas coisas. Junto à estaca de tortura de Jesus, porém, estavam paradas a sua mãe e a irmã de sua mãe.
Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, portanto, vendo sua mãe e o discípulo a quem amava parados ali, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. A seguir disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo levou-a para o seu próprio lar. Depois disso, sabendo Jesus que já se tinham efetuado todas as coisas, a fim de que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinho acre. Portanto, puseram uma esponja cheia de vinho acre numa haste de sopo e a chegaram à sua boca. Tendo então recebido o vinho acre, Jesus disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, os judeus, visto ser a preparação, a fim de que os corpos não permanecessem nas estacas de tortura no sábado, pois era grande o dia daquele sábado, solicitaram que Pilatos fizesse quebrar-lhes as pernas e retirar os corpos. Os soldados vieram, portanto, e quebraram as pernas do primeiro homem e as do outro homem, que com ele tinham sido pendurados em estacas. Mas ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. No entanto, um dos soldados furou-lhe o lado com uma lança, e saiu imediatamente sangue e água. E aquele que viu isso tem dado o testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E esse homem sabe que diz coisas verdadeiras, a fim de que vós também creiais. De fato, estas coisas ocorreram a fim de que se cumprisse a Escritura: nenhum osso seu será esmagado. E novamente uma escritura diferente diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Então, depois destas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em secreto, por temor dos judeus, solicitou a Pilatos que pudesse retirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu-lhe permissão. Ele veio, portanto, e retirou o corpo dele. Também Nicodemos, o homem que viera a ele pela primeira vez de noite, veio trazer um rolo de mirra e aloés, cerca de 45 quilos disso. Tomaram assim o corpo de Jesus e o envolveram com faixas, junto com os aromas, do modo como os judeus costumam preparar para o enterro. Incidentalmente, no lugar onde fora pendurado numa estaca, havia um jardim, e no jardim um túmulo memorial novo, no qual ainda ninguém tinha sido deitado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus, deitaram Jesus, porque o túmulo memorial estava perto.